Em nosso corpo, tecnicamente, tem músculos que desenvolvem com mais facilidade e outros com menos. Com a evolução do homem, alguns músculos são preferencialmente ativados, porque lá os nossos ancestrais precisavam se defender. O peitoral é o músculo que, com a sua contração, a gente consegue dar um soco. O quadríceps, que é o músculo da frente da sua perna, a contração dele proporciona um chute. Esses músculos são mais fáceis de ativar. Agora, músculos que acabam sendo mais difíceis de ser ativados são músculos que não proporcionam esses movimentos, que são músculos das costas, por exemplo. Também o posterior de coxa, o glúteo, mas essa é apenas uma explicação para tudo isso. Tem uma outra que diz respeito à sua visão. Quando a gente olha, a gente vê o peitoral, vê o bíceps, o tríceps, a parte da frente da perna, mas a gente não vê os músculos posteriores do corpo. Mas calma, eu tô aqui nesse vídeo para te ajudar nisso e fazer com que você contraia bem e ative esses músculos que são mais difíceis. Vamos começar com costas. Então você já entendeu? O fato de você não ver dificulta. O fato de não estar relacionado ao movimento de ataque e defesa também dificulta. E ainda tem mais coisa para dificultar a sua vida. Você é dominante de braço. Quando você vai fazer algum exercício de costas, você vai ativar o seu braço. Não tem como isso não acontecer. Porém, o fato de você ter mais facilidade em contrair o braço, o que vai acontecer? Você vai fazer o exercício e vai sentir pra caramba o braço e as costas. Isso acontece gigantemente. As pessoas vão pra academia, treinam costas, não sentem nada nas costas e saem com o braço no pump. Como você é dominante de braço, o seu cérebro dá preferência a ativar o braço. Afinal de contas, você tá puxando uma barra aqui, tá puxando uma barra aqui, um peso. Então, eis aí a chave. Você não vai puxar mais. Ué? Ao invés de você simplesmente pegar na máquina, no peso e fazer força para puxar, como o movimento é, você vai agora pensar em dar cotoveladas. Automaticamente, quando você pensa em dar uma cotovelada para trás, uma cotovelada para baixo, claro, isso depende do exercício, você ativa mais os músculos das costas. Então, quando você for fazer um exercício de costas, pare de só puxar. Você vai agora dar cotoveladas. E aí, lógico, é interessante que você pense e se concentre nos músculos que você está ativando. Então já fica aqui uma dica plus. Sempre que você for fazer o exercício, você vai pensar antes do músculo que você vai ativar. Então, porra, eu vou fazer uma remada fechada. Pô, já sei que eu vou trabalhar a parte lateral das minhas costas. Então você vai dar uma cotovelada para trás, pensando em ficar largo, pensando na parte lateral das costas. É isso que eu ensino para os alunos do Muscle 60D. Por isso que eles têm resultado pra caramba lá. Se você quiser ser também, o link tá aí embaixo. Então você não vai mais entrar numa máquina sem saber o músculo que você vai ativar, caralho. O famoso posterior de coxa. Esse cara também é difícil de trabalhar. Ele naturalmente é menor do que o quadríceps. E olha, quando o seu posterior de coxa ele está subdesenvolvido ou quando ele está muito fraco em relação ao quadríceps, começa a ter problemas de joelho. E tem uma outra coisa, mano, a sua perna vai ficar muito mais bonita. Estamos aqui para solucionar essa questão. Primeiro, é um músculo que ele naturalmente é mais fraco. Naturalmente é mais difícil ativar. E ainda tem uma outra questão. Tem poucos exercícios que trabalham ele de forma específica. Agachamento, leg press, avanço, afundo, levantamento terra. Esses exercícios, eles não são tão efetivos para trabalhar o posterior de coxa. Então, com tudo isso, eu tô te dizendo que você precisa colocar mais exercícios isolados para posterior de coxa no seu treino, que é uma coisa que, na grande maioria das vezes, não acontece. Treino de perna, aí a pessoa faz um agachamento, um leg press, aí uma cadeira extensora, aí faz ali uma cadeira flexora, depois ela vai à adução, abdução, panturrilha. Possivelmente é o que você faz. Mas tá errado! Tem que colocar mais exercício pro posterior de coxa, tadinho. Nessa lista, ele ficou com apenas um exercício para ele. Coitado. O quadríceps já é 60% maior. Tem 3 vezes mais exercício pro quadríceps do que pro posterior de coxa. O que vai acontecer com ele? Você ainda está muito fraco. Aumente o número de exercícios / séries pro seu posterior de coxa. Exercícios para você colocar na sua lista. Flexora deitada, cadeira flexora ou flexora sentada, flexora em pé unilateral, stiff. Mas e se você só tiver um exercício na sua academia para fazer o posterior de coxa? Você vai colocar nele pelo menos 9 séries. Lá, eu vou fazer 9 séries em um aparelho só? Vai. O importante é que você coloque um volume ideal para ele. Então, se você fez agachamento 3 séries, leg press 3 séries, cadeira extensora 3 séries, 3 vezes 3, Ronizito? Ah, dá 9. Miserável. Então você precisa colocar 9 para o posterior de coxa. Com quais exercícios? Aqueles que você tem à sua disposição. O importante é que você faça. Beleza, resolvemos uma questão. Agora vamos para uma
uma outra com muita facilidade. Você pode roubar com o seu quadril. Pra dançar o É nóis, viado. Vamos aqui, ó. Nova Morena do Tchan. Danada! Muito facilmente, quando você começa a tirar ali o suco mesmo do posterior de coxa, fazendo com que ele trabalhe bem, você vai começar a causar uma rotação do seu quadril. Essa rotação do quadril faz com que o treino fique mais fácil pro posterior de coxa. Safado! A gente não quer isso. A gente quer que ele trabalhe de forma intensa. Quando você tiver no exercício posterior de coxa, você vai fazer isso aqui, ó. Ei! Eita! Você entendeu? Quando você faz esse movimento do quadril, você coloca ele numa posição que ele deixa o posterior de coxa se ferrar sozinho. Eu te dei duas coisas que vai resolver a sua vida referente ao posterior de coxa. Que demais! Essa região do peitoral, se você coloca uma camiseta, fica bonito, dá aquele impacto visual bacana. E é muito difícil por dois motivos. Primeira questão, naturalmente você tem menos fibras nessa região. Vamos colocar números hipotéticos. Vamos imaginar que você tem 5.000 fibras aqui em cima e aqui embaixo você tem 50.000. Então vamos imaginar que todas essas fibras elas cresçam duas vezes, elas dobrem de tamanho. Qual que vai ficar maior? O que tinha 5.000 ou o que tinha 50.000? 50. Você entendeu qual é a sacada? Sim. A parte superior da teta, ela já sai na desvantagem, porque ela tem pouca fibra. Mas tem uma outra questão que complica um pouco mais. Ela tá disposta num ângulo que para você trabalhar ela, precisa colocar o seu braço para cima. Se você trabalha com o braço aqui, qual seja o exercício que for, você vai trabalhar mais os feixes médios e inferiores do seu peitoral. Para focar na parte superior, você precisa colocar o braço para cima. Mas aí quando você coloca o braço para cima, a parte anterior do seu ombro rouba a cena. Ladrão! Porque o seu cérebro, ele sabe ativar mais o ombro do que o peitoral. E aí, Lala, me ajuda. Estudos recentes chegaram a uma conclusão muito bacana, muito legal. 45 graus trabalha mais o próprio ombro do que o peitoral. Você vai todo feliz e contente fazer um supino 45 graus, um supino inclinado, querendo o superior de peito e sai com o ombro. Mas esse estudo nos revelou que o ângulo perfeito, o supimpo maravilhoso para superior do seu peitoral é o ângulo de 30 graus. Ao invés de você fazer supino 45 inclinado, dumbbell press inclinado, seja lá o que for, você vai baixar um pouco para trabalhar em 30 graus, porque esse sim é o ângulo que você vai ter um trabalho maior da parte superior do que do próprio ombro. E aqui você está entendendo como ativar esse músculo, mas você pode potencializar a força dele e ainda a sua hipertrofia subindo a sua testosterona. Eu vou falar para você de um manipulado da Oficial Pharma que é um composto de paradas naturais, mano, que aumenta a sua testosterona de forma natural, hein? Não estou falando de suco aqui, não. O link aqui embaixo, você vai cair no site do Oficial e tem aquele cupom de desconto ainda para dar aquela moral. Joga lá, você aproveita o cupom, sobe a sua testo e fica da hora. Bem louco. Quarto grupo muscular que é difícil trabalhar, panturrilha. Na verdade, ela não é um músculo difícil de trabalhar, mas a galera erra muito, velho. Então a gente colocou aqui. Presta atenção numa coisa que vai revolucionar a sua vida. Quantos exercícios você faz para peitoral? 4. Quantos exercícios você faz para bíceps? 3. Quantos exercícios você faz para costas? 4. E para panturrilha? Faço 2. E você ainda faz 2, hein, viado? Eu conheço uma de gente que faz um só. Ah, não, aí não. Quando faz, a pessoa deixa pra treinar a panturrilha no final do treino de perna. Aí, no final do treino de perna, ela já tá cansada. Aí ela faz aquele treino meia boca de panturrilha. Segunda situação, ela já está cansada, mas ela tá com pressa ainda também. Ela tem que ir embora. O treino de panturrilha, ou ele sai muito ruim, ou ele não sai. Não, mano. Não vai dar! Então, você precisa, pelo menos, uma panturrilha sentada e uma panturrilha em pé. Pra ficar fácil a conta, faz 5 séries em uma, 5 séries na outra. Você vai fazer 10, supimpa. Quinto da lista é o glúteo. Ele é o músculo mais forte do seu corpo. Se você colocar pouco peso pra ele, ele dá risada da sua cara. Essa é uma questão porque que muitas pessoas não conseguem trabalhar bem o glúteo. Você quer fazer um exercício para glúteo, tem que ser um exercício que tenha carga, agachamento, leg press, levantamento terra, hip thrust ou elevação pélvica. Esses exercícios são muito bons para glúteo, mas tem que ter peso. Segundo ponto, a grande maioria dos movimentos, dos exercícios que você faz para glúteo, você trabalha o glúteo e trabalha o quadríceps. Qual você acha que o seu cérebro vai ativar? Qual é mais fácil para ele? Qual foi o músculo que ajudou o ser humano a se defender? É o quadríceps, velho. Qual é a dica que eu te dou aqui? Faça um exercício de
pré-ativação. A ativação vai fazer com que você se conecte mais com a sua bunda. E aí, quando você for pro exercício, o seu cérebro vai falar assim: opa! Eu tenho um músculo ali que é o mais forte do corpo e eu tô precisando fazer um exercício que é pesado. Eu vou ativar o glúteo. Você entendeu? Ah, agora eu entendi! E você vai perceber a diferença abissal que vai ter no seu treino. Esse vídeo aqui, ó, são 10 mandamentos do treino de musculação. Você vai ter outras questões aqui que vai te deixar exatamente com essa vibe.